Muito bom dia a todos. Bem-vindos de volta para o derradeiro painel da sessão de hoje, dedicada ao território inteligente, desafio e soluções para uma gestão eficaz do cadastro predial. Como provavelmente já terão tido a oportunidade de ver no programa, esta mesa pretende abordar um bocadinho do ponto de vista do potencial de soluções disponíveis, do caminho do futuro, numa visão de mercado, dos diferentes players que podem ter intervenção neste contexto. Nós contamos com a presença neste painel de especialistas na matéria, começando por Rui Sabino, da ESRI Portugal. Eu iria ver se não me enganava no título, mas é CEO da empresa, não? Exatamente, da ESRI Portugal. Não, o nome era a parte mais fácil. Temos também Sandra Loureiro, também CEO, Chief Executive Officer da Smart Geo. E aqui à minha direita tenho o Carlos Lobo, que é Tax Partner da UI, que no seu currículo ao cadastro, não sei, também terá aqui assim alguma coisa a dizer sobre a sua experiência passada. Eu agora não resisto a partilhar um episódio que tive, que foi uma oportunidade em que, pronto, tive o privilégio de poder ter uns minutos, uns segundos de fama na televisão, e a jornalista perguntava-me quais eram os grandes constrangimentos do ordenamento do território, e eu disse o cadastro. E ela olhou assim muito para mim de olhos bugalhados, o cadastro. Mas o que é que as pessoas com cadastro têm a ver com isto? E eu, pronto, não há problema nenhum. E terminava com... Ou se calhar têm, não sei. Bom, dito isto, e temos também connosco António Fernandes da Municípia, também julgo eu, não sei se o título da Municípia será esse, mas também é o CEO da Municípia, certo? Não é? Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, eu julgo eu, teremos aqui assim a oportunidade de partilhar um pouco o que são, deste ponto de vista, os desafios que encontram nestas questões relacionadas com o cadastro predial, sendo certo que está efetivamente nos últimos tempos a dar passos bastante significativos para cumprir o seu desígnio e o seu papel no desenvolvimento do nosso país. Nós temos aqui um constrangimento também de agenda e, portanto, pediram-me encarecidamente que tentasse terminar o painel exatamente à 13h. E, portanto, eu iria iniciar uma primeira ronda de intervenções pela mesa para nos darem um bocadinho do ponto de vista pessoal e institucional sobre esta temática a cada um dos oradores. E não sei se ainda se pode ou não ser cavalheiro, mas eu daria a palavra primeiro à Sandra Loureiro da Smart Geo. Espero não ser politicamente incorreto fazê-lo. Antes de mais, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de podermos estar aqui em nome da Smart Geo a partilhar convosco o que é a nossa visão de um território inteligente e quais os benefícios que esse território inteligente pode trazer para o país e qual é a forma como nós, Smart Geo, empresa tecnológica, se posiciona para promover e ajudar e contribuir para o país a obter um território inteligente. E, uma vez que o tempo também não é muito, resumi a apresentação nestes 3 pontos. Portanto, qual a visão da Smart Geo de um território inteligente, quais os benefícios que este território inteligente pode trazer para o país e como é que nós, Smart Geo, conseguimos colaborar e participar ativamente com a administração e com a gestão, partilhando as nossas soluções e a nossa oferta nesse sentido. Nós acreditamos que as modernas tecnologias, se estiverem ao apoio da gestão territorial, é o que vai permitir obtermos um território inteligente. E, nesse sentido, acreditamos que um território inteligente é um território que proporciona o desenvolvimento da atividade económica do país, mas que, por sua vez, garante também a segurança e a qualidade de vida da população. Portanto, para nós é importante referir e trazer para cima da mesa também este tema, que um cidadão, hoje em dia, mais do que se preocupar com a recolha dos resíduos sólidos urbanos, se o meu caixote de lixo já está cheio ou vazio, com toda a panóplia de oferta dos IoTs que hoje em dia ajudam a gestão autárquica e a operacionalização e gestão do seu território. Mais do que isso, é importante
e com as catástrofes que temos ouvido, portanto, não só, né, do ponto de vista de gestão florestal, mas também se pensarmos nos planos de lavra das pedreiras, da forma como nós podemos tirar partido da informação georreferenciada e do cadastro e perceber qual é a evolução do território e como é que nós podemos ajudar, com métodos intuitivos e de inteligência artificial, contribuir para uma gestão otimizada dos recursos, que mais uma vez, como temos vindo a ouvir falar durante toda a manhã, os recursos disponíveis são cada vez mais escassos. É preciso criarmos um território inteligente no sentido de maximizar as contrapartidas que esse território pode trazer à população e ao país e otimizando também os recursos disponíveis. Portanto, garantir a qualidade de vida das populações e a sua segurança, permitir o desenvolvimento económico e social do país e assegurar o princípio básico da sustentabilidade. Este é o que nós entendemos que é um território inteligente. E, portanto, passando um pouco para o tema da gestão do cadastro e da gestão eficaz do cadastro, entendemos que o conhecimento e a representação cartográfica é o elemento fundamental para podermos evoluir para um território inteligente. É nesse sentido que, com muito orgulho, também referimos que a SmartGeo foi a empresa escolhida para participar no projeto do BUPI e que eu não trouxe sequer como caso de estudo porque sabia que a doutora Sofia iria apresentar com maior detalhe e muito bem apresentado, mas também nos orgulha ter participado neste projeto porque trouxe-nos uma visão também do negócio, mais uma vez com o conhecimento profundo que temos dos sistemas de informação geográfica, incorporamos a detecção remota e os métodos intuitivos no sentido de sugerir extremas das parcelas e, portanto, contribuir assim também num projeto de grande valia e, portanto, o qual nos orgulha termos participado. Por graça, eu também não sabia que íamos falar de um outro projeto também, a SmartGeo esteve envolvida, na ocupação do subsolo da Câmara Municipal de Lisboa. Encontrámos-nos aqui e também é com muito gosto que participamos nesse projeto e, portanto, acreditamos que com as competências que temos vindo a adquirir, pela experiência adquirida nos projetos para os quais temos vindo a ser convidados, tradicionalmente trabalhamos muito no cadastro não só no cadastro e na gestão das infraestruturas, quer sejam elas de redes de saneamento, de telecomunicações, etc. E estamos agora a evoluir para aprofundar o conhecimento da gestão territorial e da gestão eficaz do território, no sentido de promover também soluções que nos permitam ajudar a administração local e central a construir um território inteligente. Eu não me queria alongar muito, queria só dizer que, no fundo, nós temos estas capacidades, um conhecimento profundo dos sistemas de informação geográfica, a representação, temos capacidade de representar geograficamente de forma precisa, até por via de parcerias e de um grupo de empresas no qual estamos integrados e que fazem produção cartográfica de rigor, que é a Socarto. Nós trabalhamos muito próximo e incorporamos todo o conhecimento da representação da cartografia, tirando o máximo valor daquilo que é hoje a produção cartográfica. E eu diria que até falávamos e vimos 3 municípios na sessão que estão bastante evoluídos em termos de cadastro urbano e cadastro rústico. No entanto, essa não é a realidade. Muitas vezes a maior parte das câmaras municipais trabalham o cadastro ou produzem cartografia às suas custas, mas aproveitam-na apenas para a revisão do PDM e nós acreditamos que, com base nesta informação e sendo ela produzida de forma com a qualidade esperada, podemos tirar muito mais partido dessa informação e podemos sim aplicar então políticas de gestão territorial e criar territórios inteligentes. Basicamente é o que eu trazia para aqui. A capacidade da geolocalização é o ponto forte e aquilo que acreditamos
e temos vindo a desenvolver ao longo de muitos anos em termos de equipa multidisciplinar que temos. A detecção remota e os métodos dedutivos com que estamos agora a trabalhar, e ainda na componente de evolução e de previsão de evolução do território com ferramentas ou com técnicas, com a inteligência artificial, a promover e antever, sejam eles riscos naturais ou riscos tecnológicos, e prevenir e antever e mitigar acidentes, como temos vindo ultimamente a perceber, que ainda carecem de ferramentas que ajudem a planear e a antecipar aquilo que são depois problemas de maior. Eu diria que, em conclusão, era aproximadamente isto que queria trazer para cima da mesa e, portanto, apresentar a nossa total disponibilidade enquanto empresa tecnológica de incorporar conhecimento e de trazer às entidades que estão a gerir este nosso lado mais tecnológico e de conhecimento de sistemas de informação geográfica para podermos aproveitar a implementação de territórios inteligentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandra Loureiro. Registro, de facto, quer dizer, obviamente, a vertente mais de desenvolvimento tecnológico, mas também essa visão focada no cidadão e a problemática da sustentabilidade e resiliência dos territórios, com aquela nota final que eu acho que é bastante relevante, da assimetria e de, eventualmente, alguma fratura digital também nestes contextos de aquisição local deste tipo de competências e capacidades. E passava de imediato a palavra ao Rui Sabino, nesta primeira linha de intervenções mais de empresas que estão nesta área. Então, antes de mais, bom dia a todos e quero agradecer à PDSI pelo convite que fez à ESRI Portugal, e é interessante estarmos aqui todos estes oradores a debater sobre este assunto que é o cadastro. Eu ainda há bocadinho comentava com alguém que está aqui nesta sala que já não é a primeira vez que falamos sobre isto e, portanto, e antes de começar a falar aqui sobre as capacidades de cada um de nós de implementar, eu tinha uma real expectativa enquanto cidadão, antes de mais, que este pudesse ser um ponto de partida mais uma vez. Portanto, a primeira vez que eu comecei a falar sobre isto tinha os cabelos todos pretos. E hoje sento-me aqui mais uma vez a falar sobre cadastro e tive a felicidade já de participar em vários projetos de cadastro, nacionais e internacionais. Portanto, a ESRI tem feito vários projetos de cadastro ao longo do mundo e nós, a ESRI Portugal, temos feito também vários ao longo desses países que nós trabalhamos, maioritariamente em África, onde temos participado em vários tipos de projetos de cadastro, sejam os de cadastro florestal, que terminámos ainda há pouco tempo em São Tomé, mas em cadastros prediais, em Cabo Verde, em Moçambique e por aí fora. Portanto, mais do que estar aqui a relatar a experiência que nós temos e o trabalho que temos feito nesse sentido, eu tenho a real expectativa de que nós pudéssemos, enquanto país, dar um pontapé de saída para que este processo de cadastro realmente possa funcionar. Porque nós trabalhamos com imensas autarquias onde, eu penso que será aqui nos telefones. Vou tentar desligar o meu também. Para desligar aqui para não ver. Portanto, dizia eu que a minha expectativa, mais do que tudo, é que de alguma forma nós consigamos realmente dar o pontapé de saída e que se possa realmente produzir cadastro para que empresas como a ESRI, a Município, a SmartGeo e outras que estão no mercado, e dando aqui uma visão de mercado, a gente possa realmente conseguir chegar com soluções aos nossos clientes e aos utilizadores e aos cidadãos, como dizia aqui a Sandra, porque ainda ontem, por curioso, estávamos a discutir soluções com um cliente nosso na administração pública que queria introduzir um conjunto de inteligência na solução e no fim toda a inteligência, da inteligência artificial, do tratamento de imagens, aquelas todas que hoje é possível fazer em termos tecnológicos, o que realmente a pessoa precisava de saber era a localização dos proprietários. Uma das coisas que ele queria ver de forma inteligente na solução geográfica que estamos a desenvolver com essa entidade era, eu precisava mesmo saber onde é que está a propriedade e quem é que é o proprietário, porque senão eu não consigo fazer bem o meu trabalho. E, portanto, hoje em 2018, e eu comecei a fazer projetos de cadastro há mais de 15 anos atrás, continuamos ainda sem saber onde é que estão os proprietários. Portanto, eu realmente gostava que todos nós, os que estão aqui, os que não estão aqui, e que estão envolvidos neste processo, a senhora secretária que esteve aqui connosco hoje, o diretor, e quero agradecer a sua presença, que realmente possamos dar este pontapé de saída, que o cadastro deixe de ser uma coisa, porque o cadastro é o princípio daquilo que já se falou aqui, que se vai falar da sustentabilidade e das cidades. Eu vou partilhar aqui um bocadinho a visão daquilo que a ESRI tem e aquilo que a ESRI tem feito fora e aquilo que a ESRI tem feito neste sentido. O cadastro é o pontapé de saída, é o ponto de partida para um conjunto de outras coisas que têm que ser feitas. Hoje, ainda há 3 semanas, discuti com um colega meu que a Jamaica está a começar a implementar cadastros 3D, porque está a desenhar naquilo que são os conceitos que todos nós conhecemos, de smart cities, que hoje também estão
muito relacionados e que fazem parte do dia-a-dia das nossas conversas. A Costa Rica começa a desenhar cadastro em 3D porque de alguma forma quer conhecer as cidades. Toronto hoje tem uma visão da cidade de 4D em tempo real e o 3D e o cadastro e a propriedade do território é o ponto de partida para que isto tudo possa acontecer e para que se possa fazer uma gestão mais eficiente das cidades e não só das cidades, mas de tudo aquilo que está à volta dela. Portanto, mais do que estarmos aqui todos a discutir quem é que consegue fazer e o que é que não pode fazer, eu gostava mesmo que hoje pudesse ser daqui de alguma forma e que a PDSI pudesse ter este papel, ser um marco de que nós conseguimos realmente começar a fazer aquilo que é necessário e que esta informação possa surgir. Eu sei que vai existir imensos problemas, que existem imensos problemas sobre propriedades, sobre direitos, mas já não sei quem foi hoje de manhã falou aqui sobre a Holanda. Tenho um colega meu na Holanda que uma das vezes vem-nos visitar, que trabalha connosco na ESRI, e desculpem estar a partilhar isso assim de uma forma mais informal, portanto, porque acho que faz mais sentido comunicar-vos estas coisas que são mais simples do que propriamente tecnológicas, e eu também posso falar sobre isso. E o senhor ficou abismado como é que nós ainda não temos cadastro. E ele hoje sabe a propriedade toda das pessoas que estão ao lado. E essa informação é útil e tem feito, tem ajudado este país a dar um desenvolvimento e a desenvolver-se de uma forma tão grande que para eles não faz sentido que um país europeu como nós, Portugal, possa não ter cadastro. Não fazia sentido. Houve um senhor que veio trabalhar com a EDP, que também é nosso cliente, e que queria que a primeira coisa básica que nos pediu para nós podermos começar a fazer o projeto foi: então agora diz-me lá onde é que estão aqui as partes do cadastro. E o senhor ficou surpreendido porque não existia cadastro. Portanto, a tecnologia e as empresas que hoje estão aqui representadas existem mais do que nós, cada um terá a sua preponderância e a sua presença no mercado. A tecnologia não é um problema, portanto, a tecnologia não vai ser um problema e a tecnologia vai evoluir, e a tecnologia hoje faz coisas fantásticas, da inteligência artificial. Hoje aqui o IRN explicou e bem, fiquei muito satisfeito de ouvir dizer que é possível hoje fazer uma previsão de onde é que estão os proprietários, as parcelas e tudo isso. Portanto, tecnologicamente não vai haver bloqueios ou não há bloqueios. Existe sim um conjunto de coisas que têm que ser feitas e medidas que têm que ser tomadas para que todas as organizações possam tirar partido do cadastro. Porque, como eu disse há pouco, o cadastro é um ponto de partida para muita coisa. Hoje nós, e aí agora vou partilhar um pouco daquilo que é a visão da ESRI, olhamos para o cadastro como ponto de partida porque aquilo que temos estado a fazer é trabalhar nas cidades e naquilo que são as zonas urbanas e a ajudar os municípios e os governos e todas essas entidades a desenhar o que nós chamamos de Land Information Model, portanto, desenhar modelos de gestão de território globais, em que o cadastro é o ponto de partida, em que a propriedade e o território, a gestão do território, é uma coisa que já existe e que o que temos que perceber é como é que nós vamos desenhar o futuro, com base na sustentabilidade, das cidades. E, portanto, este conceito do Land Information Model, portanto, de desenhar modelos que possam, de alguma forma, tornar este mundo mais sustentável, é onde nós temos focado cada vez mais. Portanto, partir do cadastro para desenhar coisas e criar um mundo melhor, é esse o desígnio, é aquilo que temos vindo a fazer, tirando partido daquilo que vocês todos já ouviram falar, e, portanto, iria-me repetir se falar sobre inteligência artificial, sobre nós temos soluções com telemóveis que detectam as rachas automaticamente nas ruas e que conseguimos fazer, através da detecção de imagem e detecção remota, conseguimos fazer um conjunto também de análises tecnológicas e todas avançadas. Todos nós conseguimos fazer isso. Onde nós nos temos focado é pegar em toda esta informação que as cidades têm, que os governos têm, e trazer novos modelos a partir de toda esta inteligência tecnológica que permitam aos países e às cidades tornarem-se mais eficientes. Eu tenho assistido a alguns desses projetos de cadastro onde nós temos trabalhado e consigo ver a evolução de países como Cabo Verde, que de alguma forma começaram e decidiram fazer o cadastro de uma forma mais centralizada e ter um governo, portanto é um modelo, como países como Moçambique, que decidiram delegar as suas competências de cadastro nos municípios. E esses, através da tecnologia, e a tecnologia é ESRI, como é óbvio, mas poderia ser outra, têm estado a fazer o cadastro e têm estado a produzir informação que é útil para a sociedade. Portanto, este era o meu contributo enquanto ESRI Portugal, que queria partilhar aqui convosco. Portanto, a minha expectativa é que nós hoje consigamos realmente, a próxima vez que nós fôssemos discutir cadastro era sobre o que é que nós podemos fazer com a informação que existe e como é que vamos fazer a utilização desta informação de forma mais adequada para aquilo que é a utilização da nossa nação, do nosso país, Portugal. Muito obrigado. Para todos os que estão aqui hoje, obviamente que consideramos que conhecer o território é fundamental para podermos planear e gerir. E, obviamente, também estou com alguma expectativa de ouvir a intervenção da Sra. Secretária de Estado no final, mas também aproveitar a oportunidade para cumprimentá-la e felicitá-la pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e por finalmente nós termos no terreno resultados concretos nesta matéria. Eu daria de imediato a palavra a Carlos Lobo, da UI, que
também tem aqui assim alguma experiência, algum passado e também algum futuro que quer partilhar connosco nesta matéria. Obrigado, Miguel. Agradeço o convite à PDSI, já colaborei o ano passado e há mais tempo, e é sempre um prazer. Cumprimento o Miguel, cumprimento a Sra. Secretária de Estado, obviamente, a Sra. Diretora-Geral do Território, os meus colegas de mesa. O que é que o Carlos Lobo, da EY, vem aqui falar? Bem, primeira questão, o Carlos Lobo. Eu, há cerca de mais de 20 anos, e estava aqui a falar ainda há bocado com o António Fernandes sobre o assunto, a questão do cadastro é algo que sempre considerei crítico. Porquê? Porque sou professor da Faculdade de Direito e o cadastro sempre foi algo que, na ótica do direito económico, falhava em Portugal. Ou seja, é algo estrutural. Porque, efetivamente, quando nós estamos a tratar das funções do Estado, no sentido da regulação económica, a primeira função do Estado é garantir o direito de propriedade fundiário, não é? Do imobiliário. E, efetivamente, aliás, não é? O que dava o próprio Marx a dizer que a única forma de acabarmos com a propriedade privada era acabando com o Estado, porque ele era o garante da propriedade privada. Porquê? Porque era aquele que impunha, não é? O Rousseau também dizia. O primeiro sujeito que conseguiu convencer os outros que aquele pedaço de terra era dele, não é? Foi o primeiro gênio, porque, efetivamente, a posse natural da propriedade é algo que não é empírico, não é? É preciso uma projeção. Por isso, esse modelo de titularização da propriedade fundiária foi sempre algo que Portugal não teve, não é? E que, efetivamente, se traduz, eu digo, o grau zero da regulação económica do solo. E nós não tínhamos esse cadastro, o que obrigava a falhanços da notarial, da parte registral e da parte fiscal. E essa era a parte que eu, enquanto professor de Direito Fiscal, da questão da tributação da propriedade rústica, a questão da propriedade imobiliária, a reforma da tributação do património, sempre teve coxo em termos da própria definição. Depois, ao longo da minha vida profissional e enquanto estive secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, também tive a oportunidade de ter algumas iniciativas. Lembro-me de ter assinado a portaria do Sinergic, não é? Em termos que era bastante audaciosa, em termos de definição, e outras iniciativas. Mas, efetivamente, nós nunca conseguimos ter aquilo que acabou de referir, ou seja, o grau zero da governança territorial, que é, efetivamente, o cadastro. Fingimos que fazemos PDMs ao nível da estruturação territorial sem conhecer os proprietários, não é? Fingimos que conseguimos fazer, apesar da parte urbana das matrizes estarem relativamente harmonizada, mas não temos uma política fiscal relativamente à propriedade rústica por inexistência. Dizemos que temos falha da política florestal e que temos de fazer reformas da política florestal. Ora, eu posso ter a melhor política fiscal do mundo, se eu não conhecer os contribuintes, não serve para nada. Por isso, efetivamente, nós sempre tivemos aqui um problema de política territorial sem conhecer os proprietários. Obviamente que agora, e aqui a questão é esta, eu sinceramente acho, e continuo a dizer, há 20 anos digo isto, se há alguma função se alguma atividade devia ser considerada um desígnio do Estado, uma prioridade absoluta do Estado, era a concretização do cadastro em Portugal. Porque, efetivamente, se o Estado existe hoje, existe para fazer um suporte de apoio à iniciativa privada. Não existe iniciativa privada sem solo, não é? Sem uma base de sustentação, sem uma infraestrutura de sustentação. Por isso, compete ao Estado, efetivamente, desenvolver o cadastro para que, efetivamente, possa ter uma política de apoio ao nível da gestão territorial efetiva. Porque senão estamos sempre a brincar. Ou seja, não é? Porque, na prática, fazemos PDMs, fazemos planos territoriais, sem conhecer, efetivamente, quem são os destinatários e a base da própria definição. Agora, obviamente que estamos em alterações, ou seja, de facto, a sorte é que a tecnologia evoluiu, não é? Se no século passado o modelo de realização do cadastro era feito de uma forma tradicional, hoje em dia temos, efetivamente, tecnologia. E agora vou passar para a perspectiva da EY, não é? A EY não é, nem pretende ser nenhuma empresa de realização efetiva de cadastro ou de análise geográfica, etc. O que é que nós fazemos? Nós somos relativamente agnósticos no que diz respeito a isto. E aqui, em conjunto com a Nova e com o Castro Neto, que eu desconfio que é por causa disso que eu estou aqui no painel, temos estado a desenvolver uma tentativa de apoiar a realização desta metodologia, utilizando um método diferente
do método que aqui está. O que é que nós fizemos? Criámos uma coisa que é o Smart Portugal e juntámos todas as infraestruturas portuguesas. Tudo o que tivesse Portugal no nome, na altura a PT ainda tinha Portugal no nome, não é? Agora tem Altice Portugal, não é? Por isso também ainda tem. EDPs, ADPs, IPs, tudo o que tivesse Portugal no nome e tivesse um alcance territorial nacional, agregámos. Porquê? Porque, efetivamente, essas entidades já têm um cadastro parcial das suas infraestruturas. Ou seja, na prática, a nossa postura é, em vez de irmos, já que não vamos para o terreno, não é, fazer os levantamentos, não é, pelo menos vamos tentar criar plataformas de agregação da informação que já existe e que, na prática, nos permite, com a informação, com o modelo de agregação, desenvolver isto. Em conjunto aqui com a nova IMS, que o Castro Neto é o Vice-Dean, não é? da nova IMS, o que é que nós estamos a desenvolver agora num projeto com a ANMP, etc. A criação do standard, ou seja, a criação do standard para o cruzamento da informação. E quando estamos a falar da questão da informação, não estamos a falar da informação geográfica, estamos a falar de toda a informação dinâmica que pode advir das próprias redes. Porque eu também concordo absolutamente que o cadastro não é o fim, é um instrumento, não é? Ou seja, em termos, sempre foi, ou seja, é o cadastro enquanto delimitação de polígono da propriedade, é o cadastro enquanto registro de direito, não é? É o cadastro enquanto identificação do contribuinte e da topologia do próprio contribuinte. Mas também deverá ser o cadastro como todo, o elemento de base, plataforma, da criação da inteligência urbana, da inteligência territorial, da inteligência regional e da inteligência do país. E no limite, que é onde eu gosto de acabar, na inteligência do cidadão, porque isto no final estamos sempre a falar dos elementos territoriais, mas quem tem que ser inteligente não é a cidade, não é o território, nem é o país, é o cidadão, não é? Ou seja, temos aqui a falar o ponto de partida e o ponto de chegada será sempre a questão do cidadão. Então, qual é... Também estamos a fazer outras iniciativas, por exemplo, eu estou a desenvolver uma iniciativa muito forte ao nível da reforma das finanças públicas, com a adoção do modelo de contabilidade da accrual em vez da contabilidade de caixa, para que, efetivamente, a parte do ativo imobiliário do Estado passe a ser relevante, não é? Porque enquanto o Estado não tiver, ou melhor, os organismos públicos não tiverem um incentivo na gestão efetiva dos seus ativos imobiliários, o Estado, como o maior proprietário português, não tem nenhum interesse na definição dos seus elementos de propriedade, porque isso é irrelevante em termos de contabilidade pública. A partir do momento em que isso se torne relevante em contabilidade pública e seja uma metodologia de avaliação da performance do funcionário, aí a coisa muda radicalmente. E aqui a questão da reforma das finanças públicas e a reforma da legislação orçamental tem efetivamente um impacto. Porquê? Porque efetivamente aqui o que nós temos é uma questão de incentivos. Nós temos de dar incentivos. E aqui a questão é crítica. Porquê? Porque o Estado, ao nível do poder da autoridade, está em crise. Porquê? Porque ou justifica a sua existência ou é muito rapidamente ultrapassado. É o grande desafio que se coloca agora à iniciativa pública. Porquê? Porque já temos tecnologia de agregação da vontade coletiva. Em termos, não é? Aliás, em termos clássicos, quando nós estamos a falar, por exemplo, de sistemas tipo blockchain, não é? O blockchain visa superar a falha que existia na vontade coletiva, não é? E que legitimava a autoridade. Não é? A autoridade enquanto juízo da autoridade para a imposição de uma determinada solução. Como ninguém sabia qual era a solução maioritária ou unânime, tem que haver um agente que é eleito, no nosso caso, não é? Ou que tenha nascido eliminado, no caso do monarca, não é? Estamos a falar no modelo democrático, que faz essa síntese da identidade. Ora, hoje em dia, com as novas tecnologias, não conseguimos agregar as vontades coletivas definindo ou tentando comunicar. Obviamente que ainda estamos num modelo muito embrionário, ainda existem distorções, não é? Ao nível e vemos isso nas redes sociais, com a criação das tendências, dos rumores, etc. Mas num modelo mais aperfeiçoado eu consigo ter um modelo de agregação da vontade coletiva na definição concreta dos seus direitos. O sistema blockchain não é mais nem menos do que um cadastro comunitário global relativamente a direitos e obrigações, na moeda ou outra em qualquer, e efetivamente o territorial. E existem diversos países, obviamente, que estão a desenvolver os modelos territoriais de blockchain. E nós estamos precisamente nesse jogo. Ou seja, estamos a desenvolver metodologias, onde já temos motores de blockchain no sentido da agregação dos direitos e da vontade coletiva. Ou seja, não estamos a falar de definição geográfica da dos polígonos, da própria identificação autoritária
da forma da propriedade, não estamos a falar do simples registro numa base de dados autoritária, do registro inventariado relativamente àquela fação, estamos a falar de um modelo de articulação dos interesses de cada um dos proprietários. E é aqui que, reparem, eu sinceramente, e reconheço o trabalho da Sra. Secretária de Estado, do Ministério da Justiça, que tem sido efetivamente incrível e nunca ninguém avançou tanto na realização do cadastro como foi feito até hoje. Mas, sinceramente, acho que é necessário ainda mais dar um impulso ainda mais rápido ao modelo. Ou seja, nós temos que descentralizar o modelo de realização do cadastro. Nós temos que dar incentivos a cada um dos proprietários para efetivamente definirem eles próprios aquilo que eles entendem que é a sua fração. Ou seja, em vez de nós termos um modelo em que na prática é o Estado motor ou os auxiliares do Estado, os solicitadores, etc., na ação, os oficiais públicos na definição, eu sinceramente acho que temos de dar a oportunidade a cada um dos proprietários de definir qual é o seu entendimento. Porque existem formas de aferir se aquele entendimento que ele considera seu é ou não a pretensão correta relativamente àquilo que entende. Basta que o vizinho concorde com ele, não é? Ou seja, na prática isto é muito fácil e se tiver 3 ou 4 vizinhos com uma determinada configuração e houver um que esteja a tentar enganar o sistema, isso é facilmente detectável ao nível da estrutura de inteligência artificial do modelo. Ou seja, isto aqui implica efetivamente modelos de agregação da vontade coletiva e um modelo de atomicidade da realização do cadastro de forma explosiva. Obviamente, isto agregando com os dados que as utilities já têm relativamente às suas infraestruturas e que são efetivamente safe harbors ao nível da própria definição. Ou seja, o Estado, na nossa perspectiva, em vez de ser ele o motor da realização do cadastro, e tem sido, pode passar muito facilmente com a tecnologia disponível a ser o regulador da realização do cadastro em termos conceptuais. E na prática, o que é necessário? A única base, por isso é que nós nos preocupamos com a questão da standardização da normalização. É claro, a plataforma que recebe todos os dados de uma forma relativamente agnóstica, não é? Em termos e que recebe. E então poderíamos ter, de facto, uma difusão do modelo de realização do cadastro, uma vertente mais explosiva, com os incentivos efetivos na concretização, nem que seja ter a primeira opinião, não é? Em termos definidos, porque nós estamos aqui num problema. É que a geração que conhece o território está a morrer, a última. Está a desaparecer. Ou seja, a geração que advém, ninguém sabe minimamente quais são os modelos de definição. Ou seja, rapidamente nós definimos aqui uma metodologia mais descentralizada, mais atomística, não é? Numa ótica de liberdade, não é? Sem nos vincularmos totalmente ao modelo registral, não é? Que assenta na verdade absoluta jurídica, da forma jurídica, não é? Porque o cadastro, não é? É efetivamente um registro de direitos, não é? E isso é verdade. Mas eu, antes do registro de direito, tenho que identificar qual é a base desse direito. E eu, hoje em dia, nem sequer tenho uma articulação entre o registro e a matriz, não é? Em termos da própria definição, apesar de haver o esforço nesse sentido. Mas, efetivamente, nós temos que ter aqui, assim, temos que ter aqui um modelo que eu penso que deve ser invertido ao nível da estrutura, aproveitando o balanço que já foi dado, não é? Criando o standard, criando a rede, criando a plataforma, e é isso que estamos a tentar desenvolver em conjunto, e depois todos os agentes contribuírem para essa formação. E pronto, era isto. Obrigado. Quero dizer o que é com isto. Tinha uma coisa preparada para apresentar que resolvi rapidamente, quando comecei a ouvir as intervenções da manhã, alterar. Porque não sabia o contexto, quem eram as pessoas, quem estaria por aqui e o que é que seria falar exatamente. Depois das conversas que eu vi, quero dizer que eu não fazia intenção de falar dos meus 30 anos de experiência na área da produção de informação geográfica e cadastro e desenvolver inteligência espacial, mas uma vez que foi uma prática na mesa, eu senti-me na obrigação de o fazer. Não que isso interesse para nada. Eu acho que chego à conclusão que, de facto, isto não tem importância nenhuma nos dias que correm. Dito isto, eu gostaria de dizer que, das intervenções de manhã, achei todas muito interessantes. Havia a componente da administração central e havia a componente da administração municipal
que desde já parabenizo as duas, sendo que o exemplo das apresentações feitas por meus colegas dos municípios ilustram bem aquilo que eu penso há muito tempo sobre esta matéria relativamente à questão do cadastro. Não tenho intenção de vir aqui hoje dizer o que é que sabemos, o que é que já fizemos, o que é que deixamos de fazer, mas mais a ponto de sair um bocadinho da onda de satisfação que eu vi durante toda a manhã relativamente à questão do cadastro. Eu devo dizer que não estou assim tão contente. E porquê é que eu digo isto? Porque eu estou, como dizia, há 30 anos a escrever coisas sobre cadastro. A nossa diretora-geral do Ordenamento do Território, a doutora Fernando do Carmo, que é minha amiga, minha colega de curso, conhece-me bem. Eu respeito muito o trabalho dela. Ela fez de manhã uma referência histórica à evolução dos episódios de pilotos que ao longo da história tem havido. Soube hoje de manhã que havia um piloto sobre um piloto. Mas, relativamente àquilo que ela disse, há uma questão que eu gostava de introduzir e tem que ver com o seguinte. O projeto sinérgico, talvez à semelhança do que foi feito em Vagos, talvez dos dois projetos mais importantes feitos na administração pública, pela administração pública, investiram-se 16 milhões de euros. Se caso o Estado tivesse pago o que devia às empresas, que não foi o caso. Contudo, dessa experiência, não resultou absolutamente nada. O Estado não conseguiu produzir um relatório. Isto só para dizer que é uma pena que estas experiências, que tanto custam o erário público, não sirvam absolutamente para nada. Estamos sempre com coisas... Eu fartei-me de ouvir durante a manhã que agora sim as novas tecnologias, a detecção remota... Em 1991, o engenheiro Alvin Duarte fazia aqui um seminário que dizia que o cadastro é uma coisa multifuncional. Não há nada para inventar sobre o cadastro. Peço desculpa, esta é a minha opinião crua sobre isto, porque tenho 30 anos de ouvir falar em metodologias, abordagens sistémicas e agora mais uma abordagem holística. Eu não acredito em nada disto. E se tivéssemos ouvido com atenção os nossos colegas dos municípios, que são o principal produtor de cadastro no país, percebíamos que isto não se faz nos municípios. Fiquei satisfeito de ouvir aqui que os municípios estão envolvidos, muito satisfeitos, mas, quer dizer, andamos há 40 anos desde que há municípios à espera que isso aconteça. Mas não é envolvidos para fazer o favor à administração central de fazer cadastro. Não, eu acho que o papel da administração central deve ser completamente subvertido daquilo que tem acontecido. Eu costumo dizer que nestes 30 anos aquilo que eu mais conheci foi especialistas espontâneos nesta área. Quer dos sistemas de informação geográfica, quer da cartografia, mas ainda assim fizeram-se trabalhos notáveis. A Direção-Geral do Ordenamento do Território, como referi há bocado a sua diretora, e bem, conseguiu de facto sistematizar e dizer o que era a cartografia para o país. E quando fez isso pensou, a cartografia para o país tem que servir as infraestruturas e o ordenamento do território, a agricultura, por aí adiante. Sabemos todos isso, mas sabemos já há muito tempo, não é? Portugal tem, de facto, uma boa base cartográfica para organizar cadastro. E Portugal tem outra coisa que foi aqui falada e que o Castro Neto referiu, que é, de facto, uma assimetria territorial significativa e uma fratura digital significativa. Não entender isto é não perceber que o país não tem todo o mesmo andamento. Os problemas que os municípios onde houve fogos têm em matéria de cadastro não têm nada a ver com os problemas do meu município, que é Mourão, tem em matéria de cadastro. Em Mourão eu faço o cadastro do meu município sentado num morro com um GPS e ao fim da tarde tenho aquilo feito. São 14 propriedades de não sei quantos mil hectares, não tem problema. De facto, o centro e o norte do país é que é problemático. E isso faz-se com uma coisa que foi referida aqui, penso por nosso colega do Montijo, e que eu nunca vejo abordar nestas experiências, que é, estamos a falar de cadastro e não definimos o que é que queremos em termos de exatidão para a geometria do que vamos levantar. Não consigo entender. Bom, mais adiante, sobre as referências que foram feitas às tecnologias modernas, os modelos de fotointerpretação, é tudo muito legítimo, eu acho isso ótimo. Acho que é um déjà vu, quer dizer, eu estou há 30 anos a ouvir esta conversa, eu vinha à espera que, peço desculpa, a senhora vice-presidente do Registro de Notariados, penso eu, fez referência
a uma série de questões de procedimentos de digitalização e de georreferenciação. Não foi assim que disse? Então, corrija-me lá se não se importa, eu tinha aqui essa nota. Eu estou só a dizer porque fiquei... Georreferenciação, procedimentos de georreferenciação. Eu estou só a dizer porque eu estava à espera que da parte jurídica houvesse algumas novidades no sentido de facilitar. Porque o que eu acho interessante deste encontro aqui é que consegue fazer o que não se tem conseguido fazer. O Estado, obviamente, que é incompetente para fazer cadastro. Estamos há 150 anos com cadastro para fazer, nunca conseguimos, portanto só podemos concluir isto. Agora, há uma coisa que é notável que está a ser feita agora, que é sentar os interlocutores. Isto não se faz sem sentar os interlocutores, que é de louvar e que está aqui a ser feito. Mas também importa aqui dizer que eu participei numa operação de cadastro do Sinergic e fui o responsável pela execução da operação nos 2 concelhos que estão neste momento publicados, Ceia e Oliveira do Hospital. Mas devo dizer que dos cerca de 20% de cadastro diferido que nós temos, dos quais o Estado não pagou, e obviamente que os senhores secretários de Estado e os senhores vice-presidentes que estão aqui dos institutos não têm nada a ver com isto, foi num outro governo. Aliás, penso que foi o seu. Mas é importante perceber isto, quer dizer, eu tenho 20% de cadastro diferido, tive o mesmo trabalho com o cadastro diferido, tive com o cadastro concluído, e o Estado não me paga 2 milhões de euros. Que Estado é este? Sou ex-secretário de Estado. Bom, é só para dizer que isto fere inquina um pouco as relações entre o privado e o público, e eu acho que temos de estar todos juntos nesta operação, e acho que os municípios têm que ter um papel completamente reforçado. Eu acho que o Estado deveria ser capaz de dizer o que é que quer para o cadastro, como fez para a cartografia, entregar isso aos municípios e ter um papel regulador e fiscalizador dessa atividade. O Estado assumir isso, não há recursos para isso. Há uma série de municípios que querem organizar, não tem nenhuma dúvida sobre a importância do cadastro para o desenvolvimento do território, nenhuma dúvida, não precisam que ninguém te explique para que é que aquilo é. Aliás, tivemos aqui 3 exemplos hoje de manhã. E têm até recursos e percebem que investir no cadastro, como já foi falado aqui há uns tempos, antes de arrancar o Sinergic, eu lembrava só que foi feito um estudo de rentabilidade do investimento no cadastro, feito pelas empresas, conduzido pela município, que depois conduziu o aparecimento do Sinergic e que apontava no sentido de cada euro investido, o retorno do cadastro era 3 a 4 vezes. Estudo esse que foi corroborado por o professor, foi Ministro da Economia, que não me recordo agora o nome, Augusto Mateus, obrigado. Eu acho que essa é a questão central do cadastro. Se investimos 1 euro, para que é que serve o cadastro? Entre outras coisas, tem essa rentabilidade. É pouco. Eu não conheço nenhum negócio que renda isso. Portanto, eu penso que não há nenhum argumento político ou técnico para que não se faça cadastro. O que é facto é que até o momento não conseguimos fazer cadastro. Andamos sempre a anunciar boas novas, mas não saímos daqui. Eu peço desculpa para a minha falta de crença no processo, mas são alguns anos disto. Apesar da minha falta de crença, estou totalmente disponível e desejo o maior sucesso que todo o processo do cadastro avance, até porque as empresas portuguesas precisam de trabalho. E as empresas portuguesas são as pessoas. Eu sou o presidente da Associação Nacional de Empresas de Cartografia. Não faço a mínima ideia do que é que está a passar em matéria de cadastro neste país. Não faço ideia. Mas há uma coisa que eu sei. A mortalidade das empresas no setor é assustadora. Será que o Estado não tem responsabilidades nisto? Será que o Estado não tem que zelar por o interesse do desenvolvimento das empresas, das pessoas, assegurar postos de trabalho? Eu acho que tem, sinceramente. Eu acho que, mais do que definir a tecnologia que a DGT, a IRN, todas as instituições, os municípios, ninguém tem dúvidas de como é que se faz cadastro. Escrevam só, queremos assim, e ponham os municípios a fazer. E depois há de haver municípios que dizem, eu não tenho dinheiro, ajude-me lá. Pronto, lá vai o Secretário de Estado, pede ajuda e o Secretário de Estado arranja o financiamento. Agora, se continuar a centralizar esta operação, penso que vamos continuar a andar de pilotos em pilotos. Pronto, era isto que eu tinha para dizer também que estou completamente disponível, obviamente, quer para as administrações municipais, quer para a administração central, mas de facto tenho pena de não estar mais satisfeito com aquilo que tem sido a trajetória
política das decisões relativamente ao cadastro, não em particular nos últimos 2 anos ou 6 meses, não, nos últimos 20. Obrigado. Muito obrigado, António Fernandes. Eu devo dizer que isto é difícil ser moderador neste painel, não é? Mas agora à segunda provocação ou à segunda evocação demorou-me, eu esta tenho que responder, porque pronto, como aí assim é uma questão um bocadinho mais complicada, só para dizer que obviamente eu não tenho dívida nenhuma, que não fiquei com nada por pagar. Devo dizer ainda que efetivamente houve um contrato, a informação que dispõe entre a DGT e a Municípia, que tinha as suas cláusulas e as suas regras. E eu estou convicto que cada uma das partes terá cumprido o que tinha legalmente que cumprir. No entanto, se efetivamente ficar alguma coisa por receber, acho que devem recorrer a todos os mecanismos legais para serem pagos. Dito isto, voltava aqui assim ao nosso tema e dizer que tivemos aqui assim várias visões sobre esta questão, mas eu julgo que aqui assim gostaria de terminar com uma nota positiva e otimista, até porque nós já foram anos e anos de muitos encontros, de muitas discussões, e pela primeira vez nós temos aqui assim um encontro promovido pela APDSI, que devo já louvar, em que nós tivemos aqui assim, quer a administração local, quer a central, a partilhar exemplos concretos do caminho que está a ser feito e dos resultados que já foram sendo obtidos. E, portanto, eu acho que nós estamos num contexto completamente distinto do que tivemos no passado a discutir estes temas. Temos resultados, temos trabalho feito e está-se a avançar. Porque eu julgo que, efetivamente, sendo um problema de desenvolvimento, nós não temos cadastro, começamos a ter sinais de que vamos ter cadastro. E, portanto, eu acho que isso é inegável. Se efetivamente foi o melhor, obviamente que isto já devia ter sido feito, já devia existir e não existiu. Mas temos aqui algo com que trabalhar e sendo assim, obviamente que quando há alguma coisa feita é sempre mais fácil encontrar potenciais melhorias, mas não havendo nada feito, muito pior seria. Eu não sei se tenho tempo para continuar, se não se devo concluir. Não, devo concluir e passar a palavra Bom, muito obrigado pelas questões que não colocaram. Certamente que terão oportunidade depois, como se diz nestas situações, podem depois interagir diretamente com os participantes no painel nos momentos subsequentes. Agradecer mais uma vez à PDSI, felicitá-los pela oportunidade e relevância do debate e cumprimentar, obviamente, as entidades oficiais aqui presentes, Sr. Secretário de Estado, DGT, IRN, e acho que era isto. Muito obrigado a todos. Passava a palavra ao professor.